Pessoal, sabadão, dia 3 de maio, e vambora começar direto aqui com a notícia. A gente vê aí, ó, que uma quadrilha bloqueou a rodovia dos imigrantes em Cubatão, São Paulo, utilizando cone para tentar assaltar motorista. Isso aí aconteceu por volta de 1h da manhã, na quarta-feira, dia 4, semana passada, né? Foram 3 tentativas de assalto frustradas, os motoristas conseguiram fugir, a gente vai ver no vídeo aí daqui a pouco. Um dos motoristas era de aplicativo e ele conseguiu filmar essa situação toda, a gente vai ver na reportagem da CNN. Então, as câmeras de monitoramento da concessionária Ecovias que registraram as ações dos criminosos, que foram entregues só agora, tá? E a polícia só chegou depois da 3ª tentativa. Os criminosos fugiram quando perceberam que a polícia estava chegando, ninguém foi preso e toda a ação durou coisa aí de 3 minutos, né? Então a gente tem aí essa sensação de impunidade que só aumenta a insegurança pública em São Paulo, né? E a gente observa aí, pessoal, que uma coisa impressionante, tá? Eu fico impressionado como que isso acontece. Eles conseguem jogar tudo na culpa do Lula, como se o Lula fosse o chefe da PM, o Lula fosse o chefe da Polícia Civil, ele que tivesse a segurança do Estado na mão dele, e a gente sabe que não é, pessoal. A gente sabe que é o Tarcísio que manda nisso daí. Então, o governo do estado que deveria estar olhando, deveria estar sendo responsabilizado, e a gente tem a tendência de toda hora jogar isso para cima. A gente vê essa tendência na grande mídia de toda hora jogarem para cima do Lula, colocarem no colo dele, não fazem questão nenhuma de demonstrar a realidade dos esforços do governo federal e interromper esse ciclo de violência que a gente está vivendo, e muito pelo contrário, ficam mostrando e cutucando e deixando a entender como se o Lula tivesse alguma coisa a ver com a segurança estadual dentro de São Paulo, ou então no Rio de Janeiro, que é onde a gente vê uma série de problemas também. E vê aí na imagem que eles chegaram por todos os lados, ó, a bolinha onde eles chegaram. Realmente é difícil de sair de uma situação dessa. O pessoal foi corajoso e muito perigoso, hein? Mas vamos acompanhar o vídeo aí da CNN, da matéria da CNN. Vamos lá, pessoal. Madrugada, um escuro absoluto. Pelas imagens que a gente acompanha, é possível ver que ele percebe pelo farol a presença dos cones de trânsito. E para, o imediato dele na direção é de reduzir a velocidade. Ele para, a gente consegue ainda ouvir o trecho da gravação em que ele questiona a passageira sobre uma possível interdição naquela via. Ele gera uma confusão no momento, uma certa dúvida do que está acontecendo, mas dois homens chegam na lateral do carro, esquerda e direita, e ele chega a dizer para a passageira achar ser uma tentativa de assalto. É nesse momento que ele desobedece aquele falso bloqueio, sai da via e retoma o caminho dele, claramente assustado. E aí, como eu falei, né, pessoal, o responsável por isso aí tá aí na tela, né? Não tenho o que falar, o governador do estado é ele, mas a grande mídia sempre arruma um jeito de ir deixando ali na reportagem uma ponta solta aqui, uma ponta ali, que indica que o governo federal é que é o culpado e não aí essa figura que está aparecendo para vocês verem que é o real culpado por isso daí, que não vem fazendo muita coisa, mas muita propaganda ele faz. Então, a gente vê aí que o governo Lula tem que melhorar essa comunicação, Sidônio está em cima, e na realidade o governo Lula tem feito um bom trabalho aí na economia, pessoal. Na economia, principalmente. Vamos dar uma olhada aí agora nos dados da questão do desemprego, vamos lá. E aí, quando a gente para olhar, pessoal, na realidade, a gente tem aí um Lula, um governo Lula fazendo um grande trabalho na questão do emprego. Vamos analisar os dados que saíram agora do desemprego da PNAD, olha só. E aqui é fazendo um adendo mesmo, tá, pessoal? Porque você olha a matéria, desemprego sobe a 7%, mas é menor taxa. Você vê que tem um mais na frase, já deixa todo mundo meio doido sem entender. E desemprego sobe é brincadeira, né, pessoal? O desemprego não subiu. O desemprego seguiu uma tendência anual de no início do ano, depois das demissões de fim de ano naturais por causa da sazonalidade, ele dá uma subida, mas subiu menos do que nos outros anos e a taxa geral é uma das menores da história, é a menor desde 2012, e isso a reportagem não deixa clara, mostrando como são tendenciosos. Agora vamos às análises dos dados aí, pessoal. As principais aí, o destaque dessa notícia que a gente está vendo aí do G1, desemprego caiu para 6,2% no trimestre, encerrando dezembro de 24, segundo o IBGE, numa das menores
médias da taxa de desemprego que a gente já mediu. A taxa média anual de desemprego de 2024 foi de 6,6 e é a menor da série histórica. Então a gente teve população desocupada com 6,8 milhões de pessoas, que foi uma queda, pessoal, de 15,6% em relação a 2023. População ocupada são 103,8 milhões de brasileiros, 103 milhões e 800 mil brasileiros, um aumento de 2,8% no ano, é muita coisa. A nossa taxa de informalidade, isso sim é um problema que o presidente Lula está atacando e que a gente progressista olha com muito cuidado, é a taxa de informalidade, que está batendo cerca de 40 milhões de trabalhadores, são 38,6% da população. Trabalhador com carteira assinada, tivemos um crescimento de 3,3% no ano, chegamos a 39,2 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Trabalhador sem carteira assinada, 14,2 milhões, um aumento também de 5%, e as pessoas que trabalham por conta própria estão batendo 26 milhões. Subutilizando aí o pessoal, a gente está com um número de 17,8 milhões, é bastante gente, tá, pessoal? E o outro ponto que o presidente Lula ataca muito, valorizando o salário mínimo, valorizando o trabalhador, é o rendimento médio. O rendimento médio está batendo R$ 3.315, uma alta de 4,3% em relação ao ano anterior, e a massa de rendimento está em 339,5 bilhões de reais, um aumento de 7,4% no ano. Então, pessoal, a gente olha assim, a alta informalidade, o bolsonarista gosta de falar, né? Tem muita gente informal, então isso é um reflexo de uma economia fragilizada. A gente precisa de menos Estado. Eles vão pegando esses elementos aí, pessoal, que são meias verdades, e vão trabalhando para dar o viés para jogar pro lado dele. E se a gente não ficar ligado, se a gente não eleger gente combativa, como o Glauber, que está sendo caçado aí agora, como o Lindbergh, como a Gleisi e muitos outros aí que representam o povo trabalhador, a gente perde os espaços para esses caras, porque para a política, quanto mais eles conseguirem ocupar os espaços, e eles são bons nisso, eles têm recurso, eles têm verba, eles têm apoio, então a gente precisa estar unido, a gente precisa estar engajado, reconhecer os nossos para poder se apoiar e se fortalecer.